Olá, eu sou o professor Luciano Solar e o vídeo de hoje vai ser sobre a história das epidemias na humanidade. Na antiguidade, nós sabemos que essas doenças elas já existiam. No entanto, elas eram chamadas de pestes, porque não existia ciência capaz ainda de identificar e entender como funcionavam essas doenças e que elas eram causadas por micro-organismos. Nós não enxergávamos, né? Então ficava aí no campo do invisível. Isso acabava ligando a culpa dessas doenças, né, com a ira divina, com o castigo de Deus, com a nossa desobediência, enfim, com uma série de coisas que hoje nós não usamos mais para explicar o motivo dessas doenças. Essas doenças eram chamadas de pestes. E quando a peste chegava em um lugar, acontecia algo muito parecido com o que estamos vivendo, que é a quarentena. As pessoas então se isolavam em casa e esperavam aquele surto da doença passar. A diferença é que a letalidade era muito maior devido à carência de conhecimentos médicos naquele período histórico. E eu vou pegar aqui uma doença que veio desde a antiguidade e ela foi acabar agora, na década de 80, 1980, que é a varíola. A varíola, nós temos conhecimento dela desde o Egito Antigo e que inclusive o faraó Ramsés II foi acometido por essa doença e morreu vítima de varíola. E a varíola veio passando pelos séculos em diante, até mesmo quando os europeus chegaram aqui na América, o contato deles com os povos indígenas acabou transferindo varíola para os povos indígenas. Os povos europeus, por já conviver com a doença há muito tempo, tinham mais imunidade, tinham mais anticorpos contra a varíola. E muitas vezes ela não fazia tanto mal. Como os povos indígenas nunca tinham entrado em contato com essa doença, ela acabou dizimando milhares e milhares e milhares de indígenas, favorecendo assim os europeus na conquista da América. Depois disso, ela continuou vitimando pessoas pelo mundo inteiro, até que em 1798 foi desenvolvida a primeira vacina da história da humanidade. Então isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que as vacinas salvaram milhões e milhões de vidas. E desde então, a varíola começou a ser controlada, mas ela só foi ser erradicada em 1980, só para a gente ter uma noção da quantidade de tempo que demorou para a varíola ser erradicada, mesmo depois da criação da vacina. É muito complexo como que esses micro-organismos são capazes de se adaptar, de evoluir, de sofrer mutações, inclusive, para estágios mais desenvolvidos, onde a nossa medicina não dá conta de controlá-los. E a gente precisa fazer um novo estudo, um novo trabalho para achar um tratamento, uma cura para aquela doença. Além da varíola, nós tivemos epidemias de várias doenças, como tuberculose, tifo, falei da varíola, gripe espanhola, recentemente tivemos gripe suína, gripe aviária, sarampo, enfim. A nossa relação com os micro-organismos ela é muito complexa. Afinal, se a gente fosse analisar, os micro-organismos eles têm muito mais poderes na Terra com relação à natureza do que os seres humanos. Em uma casa tem mais micro-organismos do que gente no planeta inteiro, só para a gente ter uma noção de como eles são fundamentais aqui. E nem sempre a nossa relação com eles é uma relação ruim, né? Então a gente sabe que tem também possibilidade de boas relações aí com os micro-organismos que nos favoreçam. E agora eu queria falar um pouco aí sobre a capacidade então desses vírus, bactérias, micro-organismos de sofrerem mutação. Nós sabemos que os métodos que nós utilizamos hoje para a criação animal são métodos muitas vezes nada higiênicos, nada sanitários, mesmo, né, em granjas inspecionadas, em abatedouros inspecionados, não são excelentes condições sanitárias. E isso leva aí ao adoecimento muitas vezes dos animais que vivem nesses ambientes e os produtores eles vão acabar utilizando antibióticos para evitar que esses animais morram e que eles cresçam fortes, saudáveis, para que eles possam ser encaminhados ao abate, que é o destino final deles, para o nosso consumo. E quando a gente usa esses antibióticos, eles favorecem que esses vírus, né, em especial os vírus que sofrem muita mutação, mas as bactérias também podem se tornar super resistentes, que esses vírus e bactérias desenvolvam uma resistência muito grande aos antibióticos existentes. E isso o que pode levar? A
quando a gente for utilizar os antibióticos, eles não fazerem efeitos contra essas mesmas bactérias. Então isso é grave e isso mostra que nós precisamos repensar o nosso modelo de consumo de alimentos, o nosso modelo de produção de alimentos. Eu particularmente acredito que um dos caminhos é o vegetarianismo, pelo menos que a gente reflita sobre isso. Eu não estou aqui para fazer política, para defender o vegetarianismo, mas eu acho que cabe aí a reflexão a cada ser humano na sua consciência sobre isso. É interessante notar que a ONU ela recomenda que a humanidade passe a adotar uma dieta mais próxima do vegetarianismo por vários motivos, né? Um dos motivos é essa questão da proliferação de doenças devido ao contato dos seres humanos com os animais. Nos últimos tempos nós tivemos 3 epidemias com essa relação: gripe aviária, gripe suína e agora o coronavírus. Então isso nos leva a pensar que essa nossa relação com os animais não é uma relação saudável, onde nós realmente colocamos eles em péssimas condições de sanitarismo para poder abatê-los e consumir a carne deles. Então a gente precisa refletir sobre essa questão, né? E se a ONU e a OMS recomendam isso, por que não? Os nutricionistas também recomendam que o consumo de carne semanal é de 500 gramas homens, em média, 350 a 400 gramas mulheres, em média, porque essa conta ela se dá pelo peso, né? Pelo peso de cada pessoa, mas aí a gente tem essa média. Então nós precisamos refletir sobre o nosso consumo de carne e essa relação que tem com o desenvolvimento de superbactérias, de mutação de vírus, enfim. E uma outra coisa que eu também queria falar é sobre as bactérias que podem vir a surgir, né, e vírus também, com o degelo das geleiras. Os cientistas encontraram mais de 50 tipos de bactérias e vírus no gelo, né, nas regiões gélidas do planeta, que nós não temos mais contato devido a essas bactérias terem ficado lá congeladas. Mas com o degelo, a gente pode começar a ter contato com essas bactérias, e isso seria gravíssimo para nós, porque nós não temos anticorpos e nem resistência para lidar com esses micro-organismos. E isso poderia acometer muitos de nós com a própria morte. Outra coisa importante de se falar: segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, nós podemos ter aí, por ano, 10 milhões de mortes ligadas a superbactérias. Isso mesmo, 10 milhões de mortes ligados a superbactérias. E qual a gravidade disso? Para a gente ter uma ideia, o câncer ele mata 9,5 milhões de pessoas ao ano. Então isso quer dizer que essas superbactérias seriam capazes de matar mais pessoas do que o câncer. Isso é um número muito alarmante, muito grave, e tudo isso, dentro da lógica da ciência, tem a ver com como nós organizamos a nossa sociedade, como nós lidamos com a natureza. Então nós precisamos urgentemente reformar os nossos hábitos, reformar a nossa sociedade, para que a gente encaminhe ela para uma sociedade saudável, sustentável, ecológica, que respeite os limites da natureza, que compreenda que o ser humano não é o único animal existente aqui na Terra. Não só animal, né? Temos vírus, bactérias, fungos, são milhares de formas de vida que nós temos que conviver e interagir de uma forma saudável. Então fica aqui o convite, a reflexão sobre toda essa questão do Covid-19, que a gente entenda que isso é uma coisa que é histórica na humanidade, que a culpa não é dos chineses, e que irão ter novas epidemias, e que nós já passamos por isso antes e vamos conseguir passar mais uma vez, com mais conhecimento, com mais ciência, e vamos evoluir para uma sociedade melhor que respeite esses limites da natureza.